conselheiro aposentado José Jamil Fernandes Martins também é nosso convidado para falar sobre a história do Tribunal de Contas do Tocantins, a história do Tocantins. Conselheiro, desde já, muito obrigada pela entrevista. É todo meu de estar aqui, Dênia. Conta pra gente quando o senhor chegou ao Tocantins. Dênia, eu vim aqui já há algum tempo, viu? Eu cheguei no dia 25 de fevereiro de 1966. Goiás ainda. Ainda então, né? na época de Goiás. Eu vim era subgerente do Banco do Brasil em Arraias. E de lá até hoje, praticamente, eu fiquei radicado no Estado. Apesar de ter passado um tempo fora, em termos principalmente de universidade, né, o período que eu passei na USP e depois na UFPA, mas fora isso, esse período todo eu estou aqui no Tocantins, Goiás e depois Tocantins. Né? Então o senhor acompanhou esse processo da divisão do Estado, da criação do Tocantins, como foi? Olha, a princípio, havia uma determinada região, alguns grupos que eram contrários, né? Eles tinham um certo domínio econômico, político, e eu acho que era o medo de talvez perder aquele feudo, perder aquele espaço, né? Então havia uma certa relutância. E principalmente medo de que o Estado não desse certo. E tanto que havia uma opção na época para quem quisesse permanecer na região que hoje é Tocantins, poderia permanecer, e quem quisesse voltar para a região de Goiás, onde ficaria Goiás, a pessoa teria a opção. E algumas pessoas fizeram isso, assumiram a posição de permanecer em solo goiano, né? Com medo, muita gente era com medo de não dar certo, de atrasar salário, de salário diminuir e tudo mais. Então fizeram essa opção de permanecer em Goiás. E eu acho que muita gente perdeu com isso. E na época que foi oficializada a criação, eu estava escrevendo a tese de doutorado. E aí foi quando o Siqueira, através do meu sogro, fez o convite para que eu viesse como secretário de planejamento, né? Seria o primeiro secretário de planejamento do Estado. E o senhor assumiu esse desafio? Assumi. A princípio, eu fiquei na dúvida, né? Porque eu sabia que se eu viesse, eu não teria o tempo suficiente para terminar a minha tese. E o senhor foi nomeado conselheiro em que ano? Em 95, eu assumi 5 ou 6 de março de 95. Bom, e o senhor depois, em 2003, assumiu a presidência do Tribunal de Contas, ficou 2003, 2004 e em seguida 2005 e 2006. Isso. Como era o tribunal naquela época? O que o senhor destaca da sua gestão? Olha, o tribunal voltando só um pouquinho antes, que eu cheguei em 95, o tribunal acho que é de 90... É de 90, né? 90, né? Ele tinha 5 anos, mas não obstante um trabalho imenso do pessoal, que todo mundo interessado em criar, mudar, muita dificuldade. Eu lembro que os primeiros computadores eram dos auditores, que no tribunal não tinha computador. Então alguns auditores que levaram o computador pessoal para lá e tal. Então a coisa era feita com muita dificuldade. Eu ainda cheguei nessa fase de adaptação, né? Muito difícil ainda, né? A gente trabalhava num prédio improvisado, numa dessas secretarias, tem aí perto da Secretaria da Agricultura, por ali, naquela... Parece que dividia com o Ministério Público, e né? Com o Tribunal de Justiça. Os 3 numa secretaria. Por aí você faz uma ideia do desafio, né? Dos desafios. Por exemplo, nessa época me chamou a atenção que as primeiras contas do Estado que o tribunal julgou, nesse período anterior à minha chegada, tinha conta que eram 4 ou 5 folhas de papel. Hoje é um calhamaço, são vários volumes, né? Então, por aí se tem uma ideia da evolução que ocorreu ao longo desse período. Foi impressionante. Mas, quando nós chegamos, a situação ainda era bem precária, né?
não tinha, como eu te falei, na área de informática não existia, era tudo na parte de máquinas mesmo, né? mesmo, você entendeu? E era feito tudo na base assim, do esforço pessoal. Na minha época de presidente, já tínhamos passado por um processo de modernização importante. Foi na presidência do Herbert, teve um processo lá, um início de um período de modernização. Eu, inclusive, fui nomeado o encarregado desse processo de modernização. Aí o tribunal deu um segundo grande salto, né, em termos de tecnologias, em termos de mudanças de processos, de sistemas e tudo mais, aproveitando experiências de alguns outros tribunais. Usamos muito o Tribunal da Bahia, da Paraíba, Paraná, Santa Catarina, todos nós pegamos algum tipo de tecnologia e fomos adaptando aqui às nossas necessidades. Era a fase do compartilhamento, né? Você falava muito nisso. Inclusive, por exemplo, Santa Catarina, naquela época, desenvolveu um sistema, e esse sistema custou alguns milhares de dólares, e nós recebemos de forma gratuita. A Bahia, os técnicos na área de auditoria, estava muito avançada, ela ajudou muito, repassou isso para o Paraná, e no fim nós pegamos Bahia e Paraná, e eles vinham aqui, e também teve um processo significativo nesse sistema. Bem, então esse início ele começou da modernização, já começou no governo, no período do Herbert. E na gestão do senhor foi quando foi assinado o convênio com o Promoex, né? Que é o programa de modernização do controle externo. Aí então foi o auge, vamos dizer assim, desse processo que tinha começado antes, e conosco aí veio o Promoex, um verdadeiro impulso. Que deu um impulso muito grande. E tem um outro aspecto, né? Foi quando chegaram os novos conselheiros. Em 2002, né? Que passou a ser 7, né? O número de conselheiros. O 7 que foi o número normal, porque até então éramos 3 conselheiros apenas. E isso dificultava muito. Em 2002, final de 2002, aí, exatamente quando eu assumi a presidência, dei essa sorte, aí vieram os novos conselheiros, mais 4, né? Completou o time, e isso era em função, a existência só de 3, de um artigo que o próprio Siqueira, como deputado, colocou na Constituição, dizendo que o Estado, quando ele começasse, durante 10 anos, só teria 3 conselheiros e, se eu não me engano, 7 desembargadores. Ele já preocupado com as contas, né? Com a redução de despesas e compatibilizar aquilo com o Estado que estava começando. Então, com a chegada do pessoal, todos novos, interessados em mudança, interessados em evoluir e tal, então houve esse choque de forças, né? De energias novas, que ajudou demais também, ajudou muito esse trabalho, inclusive, de crescimento do Promoex, né? Foi muito importante essa fase. Então o senhor pôde acompanhar desde o tempo fazer um documento à mão, máquina de escrever, até já informatizado. Exatamente. E como foi acompanhar tudo isso? O que passa pela cabeça do senhor hoje, lembrando de tudo isso? Primeiro, muita saudade, né? Porque até hoje eu falo, né? Olha, eu estou indo para o tribunal, eu ainda não consegui sair do tribunal, né? Ainda não conseguiu. Por quê? Teve um aspecto importantíssimo também, a questão do meu gabinete. Esses 16 anos que eu fiquei como conselheiro, o grande trunfo que eu tive era o pessoal que eu tinha comigo, né? O gabinete que eu tinha. Parece que Deus me ajudou assim, que só gente de primeira, só pessoas assim qualificadas
seres humanos especiais, que não era só o aspecto técnico, né? Tinha o ser humano, a honestidade, os princípios, né, de honestidade, de seriedade e tal. Então nós formamos uma família ao longo desse tempo. Eu acho que esse é um dos pontos que mais eu senti, né, foi me separar desse grupo. E olha que cada um tinha as suas particularidades, as suas peculiaridades que eram respeitadas e, no entanto, respeitando o perfil de cada um, o jeito de ser de cada um, respeitava-se e era uma união tremenda. Uma equipe uma mesmo. Equipe, era uma equipe. Resultado, ela sempre se destacou, né, ao longo do período, e o que me ajudou demais, né, e que me faz falta ainda hoje. E hoje, o senhor, relembrando de tudo isso, dá muita saudade? Ainda tenho muita saudade, tenho falta, mas tem um aspecto aí interessante, é que eu lembro um dia eu conversando com o governador, e eu falando com ele, que eu tinha assim uma certa restrição a mim mesmo em relação ao primeiro governo, que é como se que faltasse alguma coisa, que alguma coisa não teria saído como eu gostaria que fosse. Mas essa sensação, graças a Deus, eu não tenho em relação ao período do tribunal. Eu tenho uma consciência assim do dever cumprido. Não é dizer que eu só fiz coisa boa e coisa certa, que o ser humano ele erra e com certeza eu devo ter errado, com certeza em algum ponto deve ter tido alguma fragilidade. Claro, isso é natural, é humano. Mas no agregado, no geral, eu saí com minha consciência muito tranquila em relação ao dever cumprido, né? E isso me dá uma certa satisfação, que é uma contradição aliada à tristeza que eu tenho pelo fato de estar fora. Foram muitos anos, muitos né, anos. Muita história para contar. Por sinal, eu gostaria até de ressaltar aqui nessa história aí do tribunal, uma pessoa que também, é claro que todos foram importantes, mas em alguns aspectos se sobressaíram, né? E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade em relação ao conselheiro Antônio Gonçalves. Eu peguei o Antônio Gonçalves na época do início do tribunal, eu como secretário de planejamento. Talvez tenha sido dos conselheiros, dos dirigentes do tribunal, talvez o mais importante ao longo de toda a história, não sob o ponto de vista técnico de estar lá e tal, não, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista de preocupar com as pessoas e de ajudar no equilíbrio, na estabilização do profissional dentro do tribunal, que é uma das grandes preocupações dele, era a casa, era a acomodação, né, também para as pessoas, o bem-estar, né? Bem-estar. Era melhorar salário, melhorar o emprego, melhorar as condições. Então, isso foi importantíssimo na fixação do grupo, né? Foi um grupo que se fixou. E aí, em cima disso, depois do grupo estabilizado, que ele foi importantíssimo, dificilmente uma pessoa faria o que ele fez. Como eu te falei, o pessoal do governo já se preocupava na hora que ele chegava, porque era um monte de coisa que ele estava pedindo. E isso estabilizou, e depois vieram os outros conselheiros que foram trabalhar esse pessoal, que foi dar treinamento, foi especializar e tal. E hoje está esse tribunal aí que todos nós temos aí um reconhecimento da importância que ele é hoje e da qualidade dos trabalhos, né? Conselheiro, diante de tudo isso que o senhor viveu, né, de todas essas experiências, de todo esse resgate, qual que é a importância de resgatar essa história, né? O que o senhor acha? Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, eu sou mineiro, né, de nascimento. E o mineiro, ele é muito ligado às tradições, muito ligado às raízes. Então, isso para mim tem um aspecto assim muito especial, né?
Esse foco dessa questão, para mim, é importantíssimo, importantíssimo. Porque na hora que você registra, que você guarda, que você monta essa história, né? Quer seja através da escrita, televisionado ou o que for, ou fotografias, né? Você está com aquilo ali à disposição das novas gerações para elas poderem aquilatar o trabalho que foi feito, aquilatar a evolução que houve, aquilatar como é que a história se deu. Eu acho que isso é importante para o ser humano, porque ele não chega aqui isolado, vive isolado de tudo, isolado das pessoas, não. Nós somos seres sociais, né? E a gente precisa estar dentro de um contexto, a gente precisa se sentir dentro desse contexto. E a história, os fatos históricos, a forma de armazenar isso e conservar isso é de uma importância vital dentro desse processo. Tem algum outro fato que o senhor queira aproveitar para lembrar? Eu falei aqui em pessoas, né? Principalmente falei aqui no nosso conselheiro Antônio Gonçalves, mas tem uma pessoa importantíssima nesse processo, que foi o governador Siqueira Campos, e que tem alguns aspectos que eu gostaria de citar aqui, e que eu acho que são muito importantes para a história, para o entendimento de exatamente como era o seu comportamento, como era a forma dele agir, que algumas vezes era mal entendida. Por exemplo, nós ficamos, como eu falei, 16 anos no Tribunal de Contas. Nesses 16 anos, nunca o governador, ou diretamente ou por meio de terceiros, ele me pediu qualquer favor no sentido de beneficiar ou prejudicar alguma pessoa, algum desafeto político ou algum amigo político. Nunca, nunca. E era muito comum a gente ouvir na rua dizer que o Tribunal de Contas era o Tribunal de Siqueira. E quando isso era um negócio que me machucava muito, porque eu tinha essa experiência pessoal, não só como conselheiro, como também como no período de presidente e tal. Nunca, Dênia, nunca ele pediu qualquer coisa do tribunal. Que bom, conselheiro, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, por compartilhar toda essa história com a gente. Olha, Dênia, foi um prazer muito grande, né? Estaremos sempre ao dispor. Tá? Que ótimo. E é um prazer imenso estar aqui de volta aqui nas nossas instalações, né? Sempre bem-vindo. Muito obrigado.